Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto chamado Medo? Jesus está no barco. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo do Manancial é sempre de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Carmen Lígia. E o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, né? Porque já que eu não escrevi e não ajudei a escrever, a irmã tinha uma opinião e eu posso ter outra, né? Porque eu não sei como ela pensa. Então eu vou contar aquilo que eu entendi, tá bom, irmãos? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre, porque cada um de nós temos uma necessidade, né? Então o que a gente tem que pedir é que o Senhor nos mostre o que precisamos entender. Senhor Jesus, que nós possamos crer, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que a gente pode passar nessa vida, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ampara, protege e cuida. Ó Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração sempre. Né? Em Teu nome que oramos, pedindo que a leitura de hoje nos esclareça e que nós possamos colocar em prática. Amém. Bem, então, a nossa porção bíblica é bem pequenininha, está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. E diz assim, ó. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Bem, o versículo-chave é o 40, né, do nosso texto chamado Medo. Jesus está no barco. E o nosso versículo diz assim: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E a irmã Carmen Lígia disse que ela, durante muitos e muitos anos, ela teve muito medo. E sempre escutava as pessoas dizendo: Por que você está com medo? Você não confia em Jesus? Não pode ter medo. São coisas, né, irmãos, que as pessoas dizem, mas não tem noção do que estão dizendo. É como quando a gente diz assim para um menino: homem não chora, o cristão não sofre. Não tem nada a ver, né? Então, durante muitos anos, ela ficou ouvindo isso dos adultos. Por que você está com medo? Não confia em Jesus? Isso para ela era um peso. Por quê? Porque ela tinha muitos medos. Ela devia ter medo de escuro, medo de barata, medo de apanhar, medo de um monte de coisa. Então era um peso para ela, né? A sensação que tinha é que talvez ela não estivesse com Jesus. Mas depois de muitos e muitos anos, quando ela já tinha se tornado uma missionária, ela estava em campo lá na Colômbia, e ela estava aconselhando as criancinhas, né? E ela encontrou uma criança chamada Marina. E a Marina, ela só tinha 11 anos. E ela chorava muito, contando que o pessoal da guerrilha, né? Eles colocaram uma bomba na rua onde a Marília morava. E o que aconteceu? Bum! A bomba danificou a casa dela. E ela ficou morrendo de medo. Por causa daquilo, a família não pôde voltar para a casa dela e foi morar numa fundação. Aí imagino que deve ser isso para uma criança de 11 anos, né? E ela estava muito assustada,
Por quê? Porque os pais diziam para ela, olha, agora a gente acabou o nosso tempo aqui nessa fundação, nós vamos voltar para nossa casa, vamos voltar para o povoado. E ela estava com muito medo. E ela falava que ela se via numa lagoa enorme, uma lagoa grande, onde os peixes nadavam tranquilos, mas que de repente alguém vai lá, move a água e aí começa a aparecer ondas fortes, ondas perigosas. Aí o que a irmã Carmen Lígia fez? Contou para Marília a história que quando os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade muito forte, estavam morrendo de medo, e eles estavam com Jesus, né? Jesus estava lá, ó, dormindo tranquilamente. Por quê? Porque Jesus não tinha medo da tempestade. E quando Jesus acordou, o que ele fez? Ele acalmou o mar e acalmou o vento. Aí a Marina disse sorrindo, ah, que legal. Então se Jesus está comigo, eu não preciso ter medo. E ela fez uma oração e ela entregou o coraçãozinho dela para Jesus Cristo e saiu correndo, brincando e sorrindo, dizendo, olha, agora eu sou como o vento, porque eu me sinto livre. Bom, irmãos, é isso que Jesus faz quando a gente está no meio de uma grande aflição, de um grande problema, de uma grande angústia. Mesmo que a gente esteja assim, doente, desesperado, muito aflito, Jesus vem e tranquiliza a nossa alma, o nosso coração. Para quê? Para que a gente tenha paz. Ele vai fortalecer a nossa fé. Logicamente, como gente que a gente é, como ser humano que nós somos, a gente tem medo de muitas coisas. Mas a gente nunca pode se esquecer que Jesus Cristo está no barco. Amém? Isso é uma verdade que a gente não pode esquecer nada, né? De maneira nenhuma. É aquilo que nós temos falado todos os dias neste ano de 2023, né? Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Tá lá no Salmo 73, 26. Então, irmãos, a gente como humano, a gente vai ter medo sim, mas a gente não pode esquecer que Jesus está no barco e Ele é tudo o que a gente precisa. Amém? Nosso manancial termina assim, ó, não estamos sozinhos, Jesus está no barco. E nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Bom, eu termino aqui agora deixando meu abraço de ursa, um abraço fraternal e abraço, ó, em conta de 2 corações. Só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós, que temos certeza que Jesus está no barco, a gente pode abraçar as pessoas, a gente deve abraçar as pessoas. E quero também, meus irmãos, mais uma vez lembrar vocês que Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Se Jesus está no barco, Ele é tudo que eu preciso, a gente só tem que ficar tranquilo. Amém? Bom, irmãos, agora eu me despeço com a palavra de hoje que é confia. Confia em Jesus.